Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez agradeço o convite e o privilégio de poder participar da trezena em honra ao padroeiro, queridíssimo Santo Antônio. Uma saudação também, mais uma vez afetuosa a você que nos acompanha pelas redes sociais. A paz de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos apresenta, na primeira leitura, tirada do livro de Gênesis, o início de uma grande tentação, a divisão, o divisor que insere o pecado na humanidade. É muito interessante que a passagem fala que Deus pune, castiga severamente esse divisor, esse tentador. E eu aqui, do lado do Círio Pascal, me recordo de um conceito muito bonito, que pouca gente às vezes presta atenção ou conhece. Existe diferença entre o diabolém, diabo é o que divide, e o simbolém, o que une. Eu estou vendo aqui o Círio Pascal. Quando batemos o olho no Círio Pascal, na cruz, imediatamente nos remetemos a Cristo. Círio Pascal, a Cristo vivo, que celebra conosco esses dias de festa. Apesar de tudo, dias de festa. Esse é o símbolo. E o contrário é o diabolém. E essa história aqui não é coisa antiga não, do que inseriu o pecado na humanidade. A cada vez mais vemos nossa sociedade se dividindo, mesmo na nossa igreja. Aí criam, capitalista, comunista, direita, esquerda, progressista, conservador, cruzeiro, atlético, capital, interior, periferia, centro. E vão fazendo essas divisões cada vez mais sofisticadas e cada vez mais violentas. E essas divisões às vezes entram na casa da gente. E é uma tentação tão grande que faz a gente se esquecer de algo que é uma riqueza, que é o que derrota o diabolém. O diálogo. É muito importante dizer que o diálogo não é a ação de conversar, de falar, quem fala melhor. Mas primeiro é a ação de quem sabe ouvir. E precisamos reaprender talvez, ou aprender, a capacidade de celebrarmos o simbolém, o símbolo, o que une. Na palavra de Deus, no Evangelho, também temos uma situação muito interessante de uma família que estava dividida, a própria família de Jesus, que naquele tempo eles certamente estavam passando por maus bocados, vendo o filho, vendo Jesus mexer com gente poderosa. Ele estava denunciando situações de injustiça fortíssimas, mexendo com gente graúda mesmo, e fortalecendo o povo. Isso deve ter dado um trabalho enorme para a família de Jesus, que eles foram atrás dele aqui o Evangelho fala que foram para agarrá-lo e tirar do meio daquelas pessoas que estavam sentadas aos pés dele ouvindo a palavra. Também muitas vezes em nossas famílias, em nossa comunidade, em nossa igreja, em nossa sociedade, temos isso também. A gente acha
que às vezes quem está agindo certo é o que está sem razão. É o que aconteceu aqui no Evangelho. E não é história antiga, não. A passagem fala desse divisor. Eles achavam que Jesus agia em nome desse divisor. E Jesus severamente questiona isso e fala de um pecado que não tem perdão. A gente atribuir a graça de Deus, achando que não é de Deus, não, é do divisor, do diabolém. E ele fala que isso não tem perdão, mas não é porque Deus não é misericordioso, não, porque aqui no Evangelho fala, olha que bonito, isso aqui tem que ficar na nossa cabeça também. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. O pecado contra o Espírito Santo é justamente não aceitar a pessoa que não se perdoa, ela não aceitar um perdão, um amor de Deus. Quantas vezes, às vezes, confessamos os nossos pecados sacramentalmente, recebemos a absolvição e ainda continuamos achando que aquele está nos ferindo. A gente não acolheu o perdão de Deus, Deus virou a página e às vezes a gente não. Precisamos nos perdoar. Isso mata quando a gente não se perdoa também. Venenoso. O mais importante nessa passagem é que Jesus fala que, aqui pelo ensinamento dele, que ele é mais forte do que Satanás. Ele fala, Satanás será destruído. Estou falando resumindo aqui. Ele é mais forte. Ele é mais forte que o divisor. Eu recordei nessa semana de um caso, essa semana mesmo eu vi uma notícia e eu lembrei quando eu vi esse evangelho foi feito para esse caso. Eu descobri, Patoni, uma comunidade aqui em Belo Horizonte, pessoas simples, guerreiras e principalmente muito amorosas e caridosas. Elas acordam cedo, elas têm o trabalho, são trabalhadores, elas tiram um tempinho, arrecadam alimentos e lá pela hora do almoço fazem a refeição para distribuir a alguns moradores, alguns irmãos e irmãs que vivem nas ruas. E nesta semana mesmo eu escutei pessoas da nossa própria igreja criticando pesadamente esses irmãos. Eu fiquei chocado, falando que eles são comunistas, aquele papo de sempre, são comunistas, esquerdistas, istas. E eles estavam simplesmente, com muita discrição até, cumprindo o Evangelho. Jesus fala, né? Eu estive com fome e me destes de comer. E eu lembrei desse pecado aqui, que as pessoas atribuíam as obras de Jesus a Satanás. Atribuíam a outras instituições, que seja ou que não seja Deus. E eu vi o tanto que esse evangelho de hoje é atual. Temos que tomar muito cuidado para não atribuir a Deus a obra que é dele. O Espírito Santo, Patoni, eu gosto muito do Espírito Santo, sabe por quê? Ele assim, ele sopra onde ele bem entende. Ele é subversivo, ele não está nem aí para nossas regrinhas, nossas letrinhas vermelhas. Ele sopra onde quer. Isso nos exige muita humildade, coração aberto para ver Deus agindo em situações que em princípio a gente acha que nem é dele. Também o Evangelho de Marcos fala das pessoas que estavam aos pés de Jesus e as pessoas do lado de fora, querendo que Jesus saísse e fosse lá para fora. Mas na verdade, Jesus fala assim, lá os seus parentes estão lá fora e vieram, estão mandando você ir para lá. Mas na verdade ele fala, é quem está aqui dentro, aos meus pés,
ouvindo a palavra. Esses aqui são os meus parentes. Ele estende a família dele. Ele estende a família dele. É o que estamos fazendo aqui agora, né? Com muita fé, você também que está em casa, sentados aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele, celebrando a palavra dele. Então, em que posição estamos? Onde estamos? Do lado de fora da casa ou do lado de dentro? Nós somos convidados sempre a entrar nessa casa, que não é uma casa necessariamente de tijolos, que tem telhado. Não é uma casa física necessariamente. Onde estamos, né? Em que posição estamos? Pode ser que a gente esteja aqui, mas na verdade eu gostaria de estar do lado de fora, chamando Jesus para ir para lá. E não o contrário. Eu recebi uma missão muito bonita de recordar Santo Antônio, misericordioso com os pobres e excluídos. E essa semana eu comecei a investigar, pesquisar algumas coisas da vida de Santo Antônio. Eu descobri muita coisa interessante. Mas o que eu vou partilhar aqui é algo que muita gente já conhece, sobretudo aqui na paróquia de Santo Antônio. É a relação de Santo Antônio com os pães. Fiquei muito impressionado. Tem gente que gosta de dar muitas vezes a sopa para o pobre, né, de dar um remédio, mas no fundo o coração continua ruim. Ele dá o que sobra. E eu lembrei de Santo Antônio. Isso aí se chama caridade. Se ela for mal feita, ela pode ser até um egoísmo. Santo Antônio praticava a caridade, e algo que a gente não pode esquecer, que tem de andar juntas, que é a justiça. E eu recordei aqui da história de Santo Antônio, que tinha um cesto de pães do próprio convento dele. Isso é a história, enquanto ele era vivo, já corria a história. Ele pegava os pães que eram para alimentar os irmãos dele mesmo e os irmãos dele, do convento franciscano, e distribuía para os pobres, para as pessoas que procuravam ajuda, os peregrinos, para desespero dos irmãos dele lá do convento. Mas não se tem notícias dos outros irmãos dele, ele e os irmãos dele do convento, terem ficado sem pão por causa disso. Aí as pessoas vão contando o jeito delas. Elas falavam, enquanto ele estava distribuindo pão, ia aparecendo mais pão na cesta. É um jeito de contar a história. Mas eu falo de outro jeito. Quando praticamos a justiça, junto com a caridade, os nossos dons se multiplicam. Não ia faltar jamais pão naquele convento. Porque Santo Antônio tirava o que era dele mesmo para entregar para o outro. Não ia faltar, e não falta. Esse pão pode ser os nossos talentos, esse pão pode ser as nossas aptidões, o nosso tempo para dedicar ao outro, para escutar o outro. Quanto mais eu distribuo esses pães, pode ser o pão material, o pão de alimento também, eles se multiplicam. Eles se multiplicam. Cada vez mais eu vou servir melhor. Porque a gente vai ficando experiente em servir. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ver qual é o pão, no exemplo de Santo Antônio, qual é o pão que temos a distribuir, que nossa cesta tem e que precisa ser distribuído, e não vai faltar, vai se multiplicar. Então vamos nessa celebração, e nesses dias em que celebramos o padroeiro,
os santos não é só para a gente ficar pedindo as graças, né? A intercessão deles não. Eles nos servem de modelo também. Vamos pedir a Santo Antônio, né? Que nos ilumine, que nos mostre os exemplos dele. E ele sempre nos aponta para Cristo. Dessa divisão dos pães, da justiça, da caridade. Santo Antônio, misericordioso com os pobres e excluídos, né? Que nossa paróquia, que é a paróquia Santo Antônio, que tem ele como padroeiro, como protetor, dê grande exemplo de como é um devoto de Santo Antônio. Partilhar, ficar aos pés do Senhor dentro da casa, junto com o Senhor, se alimentar com a palavra dele e distribuir, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.